Fala pessoal, eu sou Murilo Augusto, analista técnico aqui da Capitalizo e hoje vamos aí para mais um vídeo abordando o tema da nossa estratégia do rastreador de tendências, que é de curto para médio prazo, focando aí em capturar as melhores oportunidades do mercado dentro de um prazo um pouco maior. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí embaixo, deixa aí o seu joinha e o importante, não deixa de comentar quais ações, quais setores que vocês acham que estão interessantes aí para se acompanhar durante o médio prazo, visando poder capturar aí uma boa oportunidade. Deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer aí análise para a próxima semana. Tá? Lembrando que o rastreador de tendências é uma estratégia que tem duração média aí, de 6 a 9 meses. É uma estratégia aqui da Capitalizo que vem performando bem aí já desde 2017. No nosso próprio site do capitalizo.com.br, na aba de resultados, vocês conseguem acompanhar esses resultados. É uma estratégia onde o nosso diretor, Thiago Plux, investe parte do dinheiro da família dele, mostrando ali na prática o como funciona realmente, de fato, trabalhar dentro de uma estratégia, dentro de uma carteira com uma estratégia bem montada. Lembrando que é uma carteira dividida aí por 8 ativos, então os nossos clientes, os nossos assinantes, pegam o dinheiro separado para trabalhar aí visando o médio prazo, para capturar as melhores oportunidades, e divide esse capital em 8, e a gente trabalha no gerenciamento de risco, fazendo alocações dentro de ativos, selecionando, né, papéis aí que com filtro qualitativo referente aos fundamentos das empresas fazem muito sentido, e a partir disso a gente usa o gráfico para tomar a decisão aí de poder capturar as melhores entradas, visando aí poder ficar posicionado a maior parte de uma tendência de alta, e com isso acabar pegando e aproveitando as melhores oportunidades aí que a nossa Bolsa Brasileira tem dado nos últimos anos, ok? Lembrando que está rolando aí um baita de um cupom exclusivo. O cupom é o Black Cap, que é o desconto em todas as nossas assinaturas, com o pagamento à vista via Pix ou boleto, vai levar aí para casa um desconto de 60% off, e com pagamento no cartão em até 12 vezes, 50% off, para estar podendo aproveitar essa promoção e estar assinando aí as nossas assinaturas de recomendações para receber ponto de entrada, documentos explicando o motivo da entrada, quais são os filtros quantitativos dessa empresa, né, perspectiva nos próximos meses, explicando análise técnica, e também o acompanhamento diariamente ali dos contextos da atualização das composições das nossas estratégias, e principalmente, né, também do rastreador de tendências. Tá? Então eu separei aqui alguns ativos para a gente comentar um pouco do contexto gráfico, que é um pouco da leitura, da visão que a gente usa dentro aqui da Capitalizo para entender, né, e mapear os pontos dos ativos, principalmente quando a bolsa está em uma tendência ou com viés de baixa no curto prazo. Como é uma estratégia nossa do rastreador de tendências que é operada apenas na ponta compradora, a gente vai identificando, vai mapeando regiões importantes para poder se montar a posição visando capturar um retorno de alta no médio prazo, beleza? Eu vou só voltar aqui, lembrando que essa tela inicial aqui é do nosso site, do capitalismo.com.br, beleza? Dito isso, vamos então para os gráficos. Deixa eu só tirar esse aqui. Aqui, uma olhada aqui primeiro no Ibovespa, tá? O Ibovespa está trabalhando aqui com viés um pouco mais negativo, né? Agora passa a ter alvo lá para a região dos 107 mil pontos, caso venha perder esse canal de baixa desenhado aí no gráfico semanal do Ibovespa. E com isso, a gente tendo um viés mais negativo para a nossa bolsa, o que a gente faz é separar dentro da grade de cotação, do nosso radar, dessas ações. E lembrando que essa estratégia ela é válida, ela funciona aí para qualquer ativo da nossa bolsa, beleza? Qualquer ação aqui é uma estratégia bem simples de se acompanhar e que dá muito resultado, ok? Então a gente aqui tem o Ibovespa no viés de baixa, né, só para comentar um pouco. Inclusive essa semana aqui a estratégia acabou sofrendo um pouco mais, tendo em vista que são posições compradas, mas ainda assim o ano a gente está positivo aí 15%, ok? Então dito isso, o primeiro ativo que eu trouxe aqui como exemplo é Prio 3, né, está trabalhando aqui dentro de um canal de alta bem desenhado. Então a gente percebe que os melhores pontos de compra dentro desse contexto são aqui os toques nessas regiões de suporte, né, apoiado, claro, dentro aqui desse canal de alta para Prio 3. Tá? Então a gente percebe aqui essas zonas como mais importante para Prio 3, entendendo que toda vez que o ativo voltar a testar essa zona de suporte dentro desse canal de alta, a gente pode pensar em montar uma posição
visando capturar aí a continuação dessa tendência de alta. Tá? A gente percebe que PRIO 3, quando ela testou a primeira vez aqui essa zona de suporte e foi até a zona de resistência, ela teve um upside de 68%. Lembrando que os stops médios das nossas operações aqui fica aí na faixa dos 10%, tá? E a média de ganho entre 40% e 50% quando as operações dão certo, tá? Então, é bem interessante essa estratégia. A gente usa aí padrão de canal de alta, rompimentos de linha de tendência, né? Ou seja, uma linha de tendência, uma LTB, quando ela é rompida, a gente entende que tem boas expectativas quando isso acontece, do ativo conseguir performar e poder estar iniciando aí um movimento forte de alta no médio prazo, zonas de suporte de médio prazo, e como identificar essas regiões que são mais importantes. Quanto mais antiga e mais toques tiver numa mesma região de força, né, numa região de suporte, numa região de resistência, mais relevante aquele ponto se torna. Então, é isso que vale bastante atenção aí para estar conseguindo fazer essa leitura e análise de contexto de claro que serve para qualquer tempo gráfico, mas aqui o prazo olhado, né, é o tempo gráfico aí maior, que é o mensal, que é o tempo gráfico semanal, e até o diário para poder filtrar as entradas. Tá? Então aqui a gente tem PRIO 3, voltando para a análise, testando aqui essa zona de suporte aqui nessas duas oportunidades e conseguindo fazer um movimento exponencial, ou seja, quem conseguiu montar posições em PRIO 3 sempre quando ela testou esse nível de suporte dentro desse canal de alta, conseguiu performar aí super bem em PRIO 3. Tá? Agora a gente entende que não está num momento bom, porque está bem no meio desse canal, testando região de resistência. Então, um ponto aqui para PRIO 3 que a gente acharia interessante poder voltar a olhar para o papel aí com mais interesse seria aqui nessa região dos 39, tendo em vista que é a outra zona de suporte aqui desse canalzinho de alta. Tá? Se tirar ainda um pouco mais o zoom, a gente vê que o papel sempre respeita bem uma linha de tendência, né? Uma linha de suporte, mostrada aqui nessas últimas duas vezes. Então, uma vez aqui, duas, três, 4 vezes também. Quem teve oportunidade de montar posições visando médio prazo nessas regiões de suporte conseguiu capturar aí um bom movimento de alta com gerenciamento de risco ali bem alinhado, tá? Outro exemplo é Vale 3, que a gente entende que no momento ela está demonstrando fraqueza na ponta compradora, apesar de estar testando uma linha, né, de suporte, uma região de suporte na faixa dos R$60, ela tem a possibilidade de ir testar a região dos 55 e 40, e aí se não se segurar nessa região, outra zona importante para Vale 3 que a gente entende como importante visando o médio prazo, é a região aqui dos 42 dos R$43. Tá? A gente entende que é uma zona importante, tendo em vista que no passado ela serviu como resistência nessa mesma região em duas oportunidades e um pouco mais à frente aqui indicado nessa linha azul, essa mesma região que serviu de resistência passou a funcionar como suporte. E é isso que a gente entende como número, né? Regiões de força. Tá? Então, a Vale 3 está aqui brigando nessa região de R$60. Nesse caso, não seria errado também pensar numa posição de médio prazo aqui nessa região, tendo em vista que até que eu deixei circulado para vocês conseguirem enxergar melhor, Vale 3 aqui nessa região de suporte, deixando barra de força, seria uma ótima oportunidade, visando capturar o que? O retorno do papel para a zona lá dos 94, que é uma zona de resistência, e tendo em vista que a relação de risco-retorno, montando posição próximo dessa zona de suporte importante de médio prazo, o suporte é na média de 10%, e o upside de 49, que aqui nessas ocasiões deram certo. Aqui nesse ponto, aqui atrás também quando ela testou, e agora já nessa região que a gente entende que ela está demonstrando força, força vendedora, porque ela testou essa região aqui de suporte novamente, só que ao invés dela ir buscar a zona da extremidade de resistência, ela está batendo cabeça aqui, perdendo força, mostrando a possibilidade de ainda ir buscar suporte lá na região de 55, 89, e aí, caso ela chegue nessa região, é avaliar se os compradores vão defender, se vai ter alguma barra de força no semanal, e aí também entrando em leitura, podendo montar uma posição próxima dessa região, visando capturar aí, quem sabe, um retorno, né, de Vale 3 lá para a faixa dos 93, que é a zona de resistência, aí, com um belo de um upside, tá? Outro exemplo aqui é a própria Suzano, né? Então a gente pode olhar que Suzano ela trabalha aqui dentro de um contexto onde ela faz um movimento de alta e depois ela acaba congestionando, a gente vê aqui nessa região, né? Então aqui tem o ponto de resistência, né? Ela formou aqui uma zona de resistência, aí ela consegue romper aqui na frente, tá vendo? Ela faz o rompimento, né? Aqui daria uma opção de compra dentro da nossa estratégia, que é aqui no rompimento dessa LTB. O stop poderia ficar um stop em média de 8%, a gente sempre considera isso aqui nos estudos, né? A gente pega e coloca para baixo aqui, olha, do rompimento, entre 10%, olha, um stop bem protegido,
e aí depois o papel encaixa aqui, acaba subindo aí 27 na primeira pernada, depois na outra perna de alta acaba subindo mais 48. Então percebe que a relação de risco-retorno dentro dessa leitura visando o médio prazo que a gente utiliza na nossa estratégia é uma estratégia, é uma análise de contexto que visa buscar um gerenciamento de risco, uma relação de risco-retorno de 3, 4, 5 vezes o tamanho do risco aí montado dentro desse contexto, visando que é uma, claro, uma operação de médio prazo, onde a gente visa capturar, espremer aí o bagaço da laranja, que eu costumo dizer, até o último, né? Poder aproveitar quando o ativo entrega uma forte tendência de alta na ponta compradora, a gente conseguir surfar a maior parte dessa tendência, tá? E aí que depois ela formou o quê? Um dos padrões que a gente mais gosta, que é o canal de alta, né? Então ela rompeu a LTB, que é o nível de resistência inclinado, e montou aqui um canal de alta também, dando outras oportunidades de compra, que seria no teste dessa região de suporte, né? Então a gente teve teste nessa região, teste nessa mesma região aqui em cima, ali perceba que os compradores de Suzano nessas regiões próximas de suporte conseguiram obter lucro dentro da posição. E já usando aqui o mesmo exemplo, do que faz a gente encerrar uma posição, sempre buscando esperar uma confirmação de um rompimento, ou quando rompe um canal de alta que a gente está posicionado. Então a gente faz essa opção de estressar a estratégia até o último. Exemplo, quando ela rompe aqui esse canal de baixa, seria sim um contexto para a gente pensar, né, pelo menos ligar o sinal de alerta para encerrar a posição em Suzano B3, entendendo que, pontos, se ela rompeu esse canal de baixa, né, se ela rompeu o suporte desse canal de alta, pode estar demonstrando fraqueza compradora e o possível início de fluxo vendedor. Mas, ao invés da gente já encerrar nesse ponto, quando ela rompe, a gente espera o quê? Uma confirmação. Onde que é o próximo fundo? O próximo fundo é aqui nessa região dos 47, olha. E a dos 47, bem acima dessa região dos 61. Então percebe que um fundo aqui é muito longe um do outro, né? Às vezes o que acontece é tem um fundo 2% abaixo do fundo prévio, quando acontece o rompimento, a gente aguarda o rompimento do segundo fundo, tendo aí sim uma confirmação de rompimento, ou então um pivô de baixa, igual foi acontecer um pouco mais aqui na frente, né? O ativo rompeu aqui, mas ele ficou aqui ainda caminhando, não teve a confirmação, aqui nesse pivôzinho de baixo ele teria a confirmação, a gente teria encerrado provavelmente a operação em Suzano nessa faixa aqui dos R$50, tá? E aí, de novo, segue aqui o exemplo na própria Suzano B3, né? Percebe que é um gráfico que ele tem bastante contexto, trabalha em ciclos. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem um nível, novamente, de resistência inclinado. Um aqui, dois, três. E aí, o que ele formou aqui? De novo, um canal de alta. Tá vendo? De novo, um canal de alta. Ou seja, os compradores de Suzano, próximo dessa zona de suporte do canal de alta, seguem com uma relação de risco-retorno e um lucro aqui dentro bem interessante, né? Porque você tem o stop curto, próximo dessas zonas de suporte, contra uma relação de risco-retorno bem favorável, tendo visto que o ativo está mostrando um contexto de alta dentro de um canal, a expectativa é que ele faça um movimento mais expressivo de alta enquanto ele se mantiver dentro daquele padrão. Então percebe aqui em Suzano B3 que novamente ela montou aqui um canalzinho de alta e caso o ativo volte aqui negociar próximo da região dos 51,90, que a gente entende que essa zona de suporte aqui é interessante, a Suzano pode dar novas oportunidades, tá? Ah, Murilo, mas e se bate nessa zona de suporte e não segura? Você não faz nada. Você não faz nada. Se ele bateu aqui e testou aqui e ainda não teve força compradora, que é uma barra grande de força branca, no caso aqui de Suzano, igual teve aqui nessa barra, nesse teste de suporte. Aqui nesse teste também é uma barra de força demonstrando bastante fluxo comprador. Então a gente entende aí como interessante. Ah, bateu aqui, não segurou, faz o quê? Mapeia a próxima zona de suporte. Qual que é a próxima zona de suporte? É essa região aqui um pouco mais abaixo. Às vezes o que acontece? Ele bate aqui na primeira vez, olha, né? Ele testa essa região aqui, perde força e vai testar de baixo. Então ele acaba rompendo o canal de baixo e você acha que, beleza, ele perdeu força compradora. Aí ele testa um suporte um pouquinho mais abaixo e logo em seguida ele já volta a trabalhar dentro desse canal de alta de novo, dando novas oportunidades e demonstrando aí um rompimento falso. Por isso que a gente sempre espera a confirmação. Tá? Então, Suzano aí na região dos 52, dos 48, caso escorregue um pouco mais, a gente vê aí um bom ativo para estar se acompanhando de perto, visando que ela tem alvo lá para a região dos R$75, que seria o topo principal, né? Foi o topo deixado, olha, nesse padrão anterior. Né? Então, o ativo pode estar dentro desse contexto visto aqui nessa ocasião, e agora está montando aqui um novo contexto de canal de alta aí, em Suzano B3, que a gente também entende como interessante para se acompanhar mais de perto, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, tá? Outro ativo, TAI 11, também mesma situação, canalzinho de baixa, ainda não tem nada para fazer. Fica interessante aí quando romper esse canalzinho de baixa, que a gente gosta bastante, para a gente pensar em tomar uma posição visando aí capturar
o início de uma movimentação de alta em TAI 11. Tá? Lembrando que ela aqui ainda segue dentro de um contexto de baixa, não segue interessante. Caso ela siga caindo, outra zona de suporte que a gente entende interessante é a região dos 30 e 50. Se a gente tirar um pouco do zoom, a gente vai entender por que a gente acha que essa região é interessante, né? Que é uma região de força. Acha não, porque ela é uma região de força. Porque aqui ela serviu como suporte, aqui resistência, suporte, e aqui suporte. Então, caso volte aqui para a região dos R$30, também é uma boa oportunidade, visando o médio prazo, tendo em vista o upside, ela poder retornar lá para o seu topo principal de 27%, e é um ativo que é de um setor consolidado, um setor robusto, que é o setor elétrico, tá bom? Outro ativo aqui também como exemplo é Lojas Renner, apesar de entender que ela não está interessante para compra ainda no momento. O que a gente faz, como eu comentei no início do vídeo, é mapear as regiões que a gente entende como interessante para começar a prestar atenção no ativo. Então a gente entende, aqui era uma das opções, né, no 14,30, percebe que se a gente tirar o zoom é uma região de fundo de longo prazo. Então ela já serviu como suporte nessa região, ela testou a primeira vez, quem conseguiu, né, quem capturou aqui, já fez essa leitura, conseguiu comprar próximo dessa zona de suporte, conseguiu pegar aí um upside de 52%. Né? Vai pegar o movimento completo? Dificilmente, ninguém consegue pegar o movimento completo porque quer. Mas você teve um espaço onde o ativo trabalhou 52%, mas você poderia ter finalizado a operação, feito uma parcial com 35%, 40%, o que não é nada mal. Então vale lembrar, bateu aqui nessa segunda oportunidade sem demonstrar força compradora, qual que é a próxima zona que o ativo pode ir? A zona de suporte abaixo do suporte que foi rompido, que aí passa a ser resistência. Então, a próxima zona que a gente acha interessante para a Lojas Renner para se acompanhar, tentando visar capturar um movimento bom de médio prazo, é na região dos 10,70. Tá? Então, bastante atenção aí em Lojas Renner também, que apesar de não estar no momento bom de compra, ainda segue para baixo, mas a gente já tem os pontos mapeados aqui, tá vendo? Todas essas regiões de suporte aqui para ficar atento aí em Lojas Renner. Outro ativo é Vivo também, montou aqui um canalzinho de alta. A gente entende como ponto interessante para poder aproveitar boas oportunidades visando o médio prazo. Segue sendo aqui também a zona de suporte dentro de um canalzinho de alta, que é na região aqui dos 42,90. Tá? No momento o ativo está lá próximo da região de resistência do canal de alta, então não faz muito sentido. O ideal é sempre aguardar um retorno próximo da zona de suporte, dado que se a gente pegar para olhar os compradores de zona de suporte dentro desse canal de alta de Vivo 3, se deram bem. Né? Então, quem comprou aqui próximo dessa zona de suporte se deu bem, porque depois o ativo fez uma forte movimentação de alta, retornou para a zona de suporte. Quem tomou posição próximo dessa zona de suporte se deu bem novamente, pegou mais um movimento expressivo. Depois ela voltou aqui nessa zona de suporte, deu uma nova oportunidade e fez mais um movimento expansivo. Então, a gente entende que se ela voltar aqui, o que esse gráfico mostrou para nós? Que é uma região boa de compra, tendo em vista que as últimas 4 vezes que ela testou essa região de suporte, ela conseguiu pegar impulso para fazer um movimento expressivo de alta. Tá? Então, Vivo 3 é um bom exemplo. Tá? Aqui ela teve até vários pontos de entrada bem interessante. A gente pega aqui um canalzinho de baixo, fica de fora, o que eu comentei, que também os rompimentos de canais de baixo chama bastante a nossa atenção para montar uma posição. Então aqui ela teve não só o rompimento desse canalzinho de baixa, como já enquadrou uma zona de suporte aqui embaixo nesses fundos. Né? Então aqui ela testou uma zona de suporte, logo em seguida ela rompeu o canalzinho de baixo, aqui já daria para ter tomado uma posição nessa região com stop não, né? Mas o stop em média de 10%, lá embaixo bem protegido, e aí conseguiu capturar a maior parte dessa tendência aí, que acabou subindo 26%. Tá? Então sempre tirar um pouco, ampliar um pouco a visão do gráfico, para saber e entender, identificar as zonas de força, zona de suporte, onde tem mais toques numa mesma região, mais antiga ela for, quando aquela região quando é feito o rompimento daquela região ou o reteste daquela região, o preço ele tende a ter uma reação diferente das outras vezes, e é isso que a gente acha que é importante para poder ter um contexto aí, de leitura. Tá? Elet 3, que também é do setor aqui de energia, a gente tem aqui o papel aqui trabalhando num contexto de alta. Se a gente tivesse posicionado, né, usando a nossa estratégia, teria feito o encerramento da posição na onde? Exatamente quando ela fez o pivô de rompimento aqui desse canal. Né? Então, ela rompeu aqui, olha, ela rompeu aqui, a gente já iria encerrar aqui nessa região? Não, vai esperar o quê? A confirmação. Qual que é a confirmação? Ela rompeu e aí ela fez o pivô na onde? Fez o pivô aqui embaixo, olha, nessa barra. Né? Então a gente teria encerrado aqui. E o que acontece muitas vezes é ele romper aqui, né? E aí se não espera a confirmação, o que acontece depois? Ele pode frustrar esse rompimento e voltar a subir aí, que já aconteceu diversas vezes. Tá? Então a gente sempre espera uma confirmação e aqui o exemplo em Elet 6.
de exemplo de encerramento, caso estivesse posicionado aqui dentro desse contexto. Se a gente pega e tira um pouco o zoom do gráfico, a gente entende aí um belo canal de alta em ELET6 de médio para longo prazo, entendendo como uma regiões interessantes aí para se acompanhar de perto ELET6 é a região dos 34,85, que é essa primeira zona de suporte desse canal de alta, depois um pouco mais abaixo nos 31,26 e 27,80. Então essas três zonas de suporte é bem interessante, visando aí o upside que ela tem para retornar para o próximo nível de resistência do canal de alta de longo prazo é aí 70%, tá? Então bastante atenção. Outro ponto aqui também é que você pode pegar e marcar aqui também, né? Olha, uma linha de resistência inclinada. E assim que ela romper essa região com uma barra de força, você tomar posição, imaginando aí pegar um retorno do papel lá para essa região, assim como aconteceu aqui nessa outra ocasião, né? Olha, zona de resistência, ela rompeu e aí puxou 64%. Tá? Então são essas leituras aí que a gente acha bem interessante. Outro ativo é a YouTube 4, tá? Então YouTube 4 aí também bem interessante, um ativo trabalhando dentro do canal de alta. A gente entende aqui olhando que os movimentos eles são bem parecidos e onde, se eu perguntar para vocês, onde é uma região interessante de suporte aqui em YouTube 4, claramente vocês vão me dizer que é próximo dessas regiões onde eu já demarquei com os quadradinhos em zona de suporte, trabalhando dentro de um canal de alta de médio prazo. A gente entende como YouTube 4, caso ela volte para a região dos 24 e 30, pode ser uma ótima oportunidade aí de médio prazo, tendo em vista que todas as outras vezes os compradores de YouTube 4 próximo dessa zona de suporte conseguiu capturar aí boa parte do retorno de alta do ativo. Então aqui ele deu 33%, nessa zona de suporte até lá na resistência deu 43%, aqui também, olha, 41%, aqui nessa zona aqui subiu 28%, aqui nessa zona quando ele testou 38%, aqui subiu um pouco menos, 15%, aqui subiu 28%, então é uma região bem interessante de YouTube 4, tá? E lembrando que ele sempre se repete aqui também, você pode marcar uma linha de resistência, que é uma mini LTB, né, inclinado, e quando ele romper com alguma barra de força, você pensar em tomar posição, visando capturar aí um retorno do ativo lá para sua extremidade de resistência do canal de alta. Beleza? Então, finalizando aqui mais um vídeo, eu espero poder ter ajudado vocês aqui nessa ausência do Prux de hoje e deixa um comentário também. Do mais, um bom descanso para todos, bons trades. Lembram-se sempre que a análise técnica não é tudo, então gerenciamento de risco bem feito salva vidas. Espero poder ter contribuído aí com o meu conhecimento e ter facilitado o entendimento de vocês com essa estratégia, né, nossa, um pouco da nossa leitura e um pouco da nossa tomada de decisão. E até mais, pessoal.